pessoal! Bia Kisses, hoje é dia 5 de maio de 2016 e nós estamos de volta com o Papo que Bate. Hoje o meu convidado é o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, que acabou de mudar de partido. Foi para o DEM, o Democratas, né? Sóstenes, começa se apresentando e aí nós vamos falar sobre o papo do momento. Nós vamos falar sobre o impeachment. Olá, Bia, olá vocês aí que participam desse programa brilhante no canal do YouTube da nossa querida amiga Bia. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Realmente, eu fui eleito agora, primeiro mandato pelo PSD, Partido Social Democrático, mas nesse momento do impeachment entendi que o partido estava com a decisão, como era a base do governo, um pouco ambígua, devagar, e o meu mandato não tem nada de ambíguo. Eu sempre fui a favor do afastamento da quadrilha que se ocupou no Palácio do Planalto, a quadrilha petista, e entendi que era o momento, aproveitando a janela partidária, era o momento de eu sair do partido e ir para um partido de oposição. E ninguém mais oposição nessa casa do que o Democratas. Temos outros partidos de oposição, mas entendi ali ser o melhor caminho e tenho convicção de que fiz uma boa escolha. Estou muito feliz na nova casa. Estamos vivendo esse momento histórico, esse momento marcante no país, que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como o nosso papo é o papo que bate, vou bater um pouquinho aqui no Democratas, tá certo? Durante muito tempo, o Democratas ficou aí debaixo, assim, né, escondido debaixo da mesa, não dizendo a que veio. Mas agora, eu tenho uma teoria, só se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que nós, o povo, os cidadãos que despertamos, nós estamos encorajando os parlamentares a mostrarem a cara e a baterem também e a fazerem uma oposição mais firme, porque a oposição ela andava assim meio frouxa, né, há um tempo. A gente não sentia que tinha oposição, então nós precisamos nos tornar a oposição. Agora, eu fico feliz porque eu realmente reconheço no Democratas grandes parlamentares, por exemplo, Aleluia. Ele é muito bacana. Sim. Olha, um cara que entrou inclusive com pedido de cassação de registro do PT. Eu admiro esse parlamentar. Tenho vários outros, né? Então a gente tem aí o Mendonça Filho, né? O próprio senador Caiado. O senador Caiado, sempre, claro. Nunca negou uma boa briga. Você ainda estava falando na Câmara, mas no Senado, claro, não tem dúvida, o senador Caiado. E existem outros. E eu fiquei feliz quando você foi para o Democratas, porque eu noto que o Democratas, por exemplo, temos o Alberto Fraga, aqui do Distrito Federal, que é lá a bancada da bala. É isso mesmo, gente. Porque se você tem um governo como o PT, que eles não medem esforço para fazer as maiores atrocidades, se você tem uma oposição fraca, você está perdido, é a mesma coisa que não ter nada. Então, o DEM, eu tenho cumprimentado os deputados do DEM, porque entraram com medidas contra, por exemplo, a nomeação do ministro da Justiça. Correto. Conseguiram, né, suspender. Então, o anterior, o Wellington, né? Então, assim, a oposição está ficando mais forte. Eu atribuo isso também, não só ao caráter de alguns parlamentares, como também a forcinha, o empurrãozinho que a gente deu. O que você acha? Você pode bater à vontade. Eu respeito muito você, Bia, e os movimentos sociais. Eu só quero fazer uma ressalva que eu sou deputado de primeiro mandato, então toda essa pancadaria, a metade dela não é para mim, porque eu estou há 1 ano e poucos meses no meu primeiro mandato, mas entendo e recebo a crítica, porque eu acho que o maior erro da quadrilha do PT é justamente não ter autocrítica para reconhecer seus erros. Acho que a oposição no Brasil ela foi muito fraca. Agora a gente tem que dar uma olhada em algumas motivações para isso. A primeira, eu acho que faltou política. E aí onde falta política, realmente precisa que os deputados se organizem e foquem naquilo que o povo espera de uma verdadeira oposição. E para ser oposição faltou essa força toda, por isso que essa pancada tua, eu acho que ela tem fundamento sim. Mas nós precisamos fazer uma outra leitura de que é difícil uma oposição enfrentar um governo é simples. Agora, oposição enfrentar um governo com apoio popular, apoio popular,
e que é uma quadrilha, que é uma máfia, é um problema. É verdade. Porque a oposição foi fraca. O Democratas, quando o PT chegou ao poder, era um partido com 105 deputados. Chegaram a 20. Sabe por quê? Porque a força da roubalheira, da quadrilha, de mensalão, petrolão foram tão fortes que foram minando as forças. E acabaram um monte de deputados se rendendo à força do dinheiro roubado dos próprios cofres públicos para diminuir a força da oposição. Isso era um problema. O parlamentar precisa subsistir e se reeleger. E quando você pega um grupo mafioso que se apodera do poder, como aconteceu aqui no Brasil, isso enfraquece muito a oposição. A oposição foi enfraquecida, sim, por falta de melhor competência de seus quadros, mas também por enfrentar um governo que não era governo, e sim uma quadrilha, que meteu a mão e com o dinheiro roubado nosso, comprava uma base parlamentar e chegou o momento de 400 deputados. Isso fica realmente, ou seja, ser oposição desse tamanho é muito difícil. Então eu tenho que dar créditos também e diminuir um pouco essa falta de força da oposição de legislaturas anteriores a esse esquema de petrolão, mensalão e todos vão junto, que enfraqueceu um pouco. Eu preciso ser justo com os colegas que talvez bem, muitos deles já não estão mais na legislatura como eu estou. Não, é verdade. Tem isso também, eu faço a meia-culpa como cidadã, porque nós estávamos muito adormecidos. Ótimo. Nós fomos, tá tudo certo. É papo que bate para lá, papo que bate para cá e a vida que segue. Assim a gente continua o nosso então programa. A gente vai entrar aqui no tema do impeachment, mas eu quero fazer um registro aqui. Eu tenho dito isso, Sócrates. Eu fiquei tão emocionada lá de cima do trio elétrico no dia 17 de abril, quando foi votação do impeachment pela Câmara, da admissibilidade. E esse cara aqui, ele dedicou o voto dele aos movimentos de rua, e ele citou nominalmente Revoltados Online e os outros, né? Porque isso foi um reconhecimento, eu me emocionei naquele momento, porque você conhece a gente. Lógico. E você sabe que o Revoltados Online foi o primeiro grupo a pedir o impeachment, vem no tanto desde 2014, que o Marcelo Reis iniciou esse movimento pelo impeachment da Dilma. Depois outros grupos vieram atrás, né? Eu fui signatária do primeiro pedido de impeachment que houve junto com outros juristas no dia 27 de maio de 2015. E hoje nós estamos aqui vivendo esse momento, quando eu me lembro que muitas pessoas falavam pra mim: Bia, você é louca, nunca vai sair um impeachment, não tem a menor chance. E eu falava: gente, nós temos que lutar, é passo a passo. E hoje a gente tá nesse momento, eu acho glorioso, entendeu? Que a gente vive com muita emoção, a gente vê muita safadeza acontecendo também, mas a gente tá ganhando. As vísceras do PT estão expostas. Tá fedendo, gente. Ninguém mais acredita no PT. Acabou esse partido, não é não, sócio? Os petistas estão acreditando mais nele. Quero só voltar, fazer um registro também de que os primeiros movimentos sociais que eu conheci foi o Revoltados Online. O Marcelo foi o primeiro contato através, creio que, de redes sociais. Logo depois você. E eu comecei a acompanhar ali a batalha de vocês. Logo depois uma caminhada que houve de São Paulo para cá, logo pós primeira manifestação do MBL, tem que ser justo, que também o Revoltados Online participou. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver que alguma coisa diferente estava acontecendo no Brasil. Porque a classe política estava inerte frente ao alto poder econômico da corrupção que o PT colocou e precisava da sociedade fazer alguma coisa. Não podia esperar da classe política, que grande parte dela estava comprada. E creio que foi muito oportuno, e aí acho que tem a mão do povo e de Deus também, quando numa nova legislatura, que nós temos hoje 43% de deputados que estão aqui no seu primeiro mandato ou de volta com o mandato, isso é uma renovação muito grande. A Lava Jato, indiscutivelmente, que é a grande contribuinte para que esse impeachment esteja saindo e que na semana que vem, não tenho a menor dúvida que o Senado vai afastar a presidente Dilma na próxima quarta-feira. Isso é fruto dessa somatória. Lava Jato, povo nas ruas e uma Câmara renovada. Essa renovação faz bem e que isso sirva de exemplo para sempre na vida política.
que nós precisamos renovar a classe política. Não é porque hoje eu tenho esse voto e sou deputado que eu tenho que ficar eternamente aqui. Eu acho que a política precisa ser renovada quando chega pessoas com mente nova, com força nova, com projetos novos, e assim a gente fortalece a democracia. A perpetuação no poder não é salutar, para mim, em lugar algum. Eu sempre fui o cara que acreditei na alternância no poder. Estou aqui, realmente, você quando fala do meu voto, aquele momento do voto era algo muito simbólico. Inicialmente, nos disseram que a gente ia ter entre 30 e 45 segundos. Eu fiz um texto maior. Depois informaram que era 10 segundos. Tive que diminuir só para o último parágrafo. Em nenhum momento eu coloquei no meu texto escrito, porque você se preparava nos 2 dias anteriores, ficava pensando o que eu vou falar, são minutos que vai te eternizar na vida pública, e em nenhum momento, enquanto eu estava escrevendo, eu coloquei os movimentos sociais. Coloquei um monte de coisa menos os movimentos sociais. Mas quando você vai para aquela que eu chamo a Câmara, o nosso local de trabalho aqui, aquela Cova dos Leões, a gente se sente ali como num coliseu romano, alguma coisa, todos ali, e aquele tanto de gente, e eu fiquei com a bandeira nas costas que todos que votavam seu impeachment, o deputado Eliseu Dionísio colocava para assinar, eu fiquei ali o tempo todo em pé ao lado de quem votava, e quando começou o Rio de Janeiro, meu estado, eu já estava com o texto decorado, eu tinha lido várias vezes, sabia meu voto de cor, mas quando comecei a ir para a fila, a única coisa que vinha na minha mente era a Avenida Paulista cheia, a Avenida Atlântica no Rio cheia, era o povo, e eu falei, de que adianta a gente dedicar votos a tantas coisas e não lembrar de que nós só estamos aqui por causa da manifestação popular nas ruas. E aí foi onde veio a minha decisão de também dedicar o voto aos movimentos sociais. E parabenizar, quero aproveitar que seu programa para dizer que a nossa jovem democracia está amadurecendo. O processo de impeachment deve ser festejado sim por nós, de que nunca acreditamos no projeto de poder do PT, porque não era um projeto político, é um projeto comunista, ideológico, que vem de confronto a tudo que é de mais sagrado na vida, que é a família, que é a vida. Eles vieram para realmente tirar toda e qualquer figura de autoridade. Esse é o cerne da ideologia socialista, comunista, que o PT, de maneira sutil, porque o Brasil é um país grande, um país plural, tentou implantar, e graças a Deus acho que vamos estancar isso com esse impeachment. Não é só uma questão de pauta conservadora, não, é uma pauta de país. Qualquer governo que venha, seja ele conservador, seja ele mais liberal, seja ele até um possível governo socialista que demore muito para a gente amadurecer a classe dos socialistas do Brasil, porque eles lamentavelmente vêm com ideologia. Não tem que ser dessa forma. Todo governo que chegar aqui na nossa jovem democracia vai ter que entender que não foram eleitos para fazer um governo ideológico, mas sim um governo para respeitar a ampla maioria dos brasileiros, como nós pensamos, como nós somos, e essa é uma pátria plural, com gente de tudo que é lugar do mundo, e a gente precisa respeitar isso. Portanto, eu estou muito feliz, Bia, por ter votado no impeachment, por ter lembrado naquele momento dos movimentos sociais, mas muito feliz pelo que eu acho que vai acontecer no Brasil. Nós vamos viver um momento de fortalecimento da nossa democracia. O impeachment do Collor lá atrás fez muito bem à nossa democracia, mas esse impeachment fará ainda melhor para o nosso futuro. Esse processo de impeachment, ele está revelando uma série de coisas que estavam ocultas, né? E assim, o Supremo, a interferência do Supremo no poder legislativo é uma coisa assim que dá, sabe assim, deixa a gente assustado, né? E angustiado de ver, não é possível. Cadê a separação e a independência dos poderes? Cadê os 3 poderes harmônicos, né? Hoje, inclusive, nós tivemos mais uma decisão do Supremo de afastar o presidente Eduardo Cunha e também afastá-lo do seu mandato. Eu até entendo a decisão do afastamento da figura presidencial. Agora, afastar do mandato, não, isso eu mais uma vez, isso é um absurdo. Eu acho uma arbitrariedade. O mandato que ele conquistou através de voto popular, acho que isso é mais uma vez uma interferência, como em outros momentos, em julgamentos do STF, onde eram funções legislativas e o STF continua se metendo em questões legislativas. Eu tenho um projeto de lei que
preciso dar uma ajustada nele, vamos tentar tramitar, porque nós podemos pedir impeachment de ministro do STF por 6 motivos na Constituição. Eu quero colocar um 7º motivo, que é justamente a interferência ou decisão que interfira em outro poder. Porque aí nós podemos começar a pedir impeachment também por esse tipo de atitude de ministro do STF, porque nós não podemos ficar silentes. Eu, graças a Deus, nunca respondi um processo judicial, espero não ter necessidade disso, faço muito correto minhas coisas para evitar qualquer tipo de problema, mas e por conta disso eu tenho total autonomia e isonomia para falar. O STF precisa se colocar no lugar dele, como guardião da Constituição, como poder constituído do judiciário que eles são, mas não tem que se meter nas atribuições do Legislativo, porque nós não podemos brincar com a nossa democracia. É isso mesmo. Eu tenho sido uma voz assim do povo, das ruas, a favor do poder legislativo, porque eu já cansei de ver o judiciário interferindo nesse tal de ativismo judicial. Isso é uma praga. É um grande mal. O legislativo eles são os nossos representantes, gente. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Então, os nossos representantes estão aqui, né? São os parlamentares, que nós escolhemos, bem ou mal. O teu parlamentar pode não ter sido eleito, mas eles foram eleitos pelo povo. E o exercício direto na forma da lei, né? Aí eu fico até feliz de mostrar, olha, ele tem bottom e eu tenho crachá agora. Sabe o que é isso aqui, gente? Ó, isso aqui foi conquistado com esse trabalho nosso das ruas. O Francisquini formou, junto comigo, com a Cláudia, a gente formou uma frente parlamentar e cidadã de resistência popular. E eu estou muito... subscrevi. Você subscreveu, você é um dos deputados, nos ajudou muito, faço questão sempre. E faz parte dessa frente, né? Então, o Eduardo Bolsonaro, vários, o Peronde, o Onyx Lorenzoni, que é um cara excelente também, do DEM, né? Que eu não tinha citado, não citei todos. Então, olha só, essa frente parlamentar e cidadã está trazendo o cidadão sem partido e sem mandato para dentro do parlamento. E aqui a gente vai poder exercer, junto com os nossos representantes, também diretamente o poder, né? Que é nosso, gente. Então, nós exercemos também por meio de plebiscitos, e uma coisa que a gente quer trazer, né, é o recall. Então, nós temos PECs do recall, porque o povo coloca e o povo tira. E o impeachment é um processo desgastante demais. Nós estamos... lento, moroso, o país parado há tantos dias e a presidente não tem nem a grandeza de fazer um gesto de renunciar, porque seria a forma do país voltar a crescer. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém investe. É um problema muito sério que a gente vive com esse processo de impeachment moroso. Eu acho que a gente tem que rever esse processo na lei do impeachment, também na nossa Constituição. A Câmara, uma vez votando, já tinha que ser afastada automaticamente. Não tem que esperar. Mas o Supremo, ele contribuiu para isso. Sem dúvida. Esse horror que está acontecendo. Mais uma vez, essa o Supremo... mulher com a caneta na mão, entendeu? Fazendo medida provisória de 100 milhões para propaganda do golpe, entendeu? E continua só prejudicando o país. O Supremo andou muito mal, entendeu? E tinha que, mais uma vez, interpretou a Constituição onde a Constituição não pedia interpretação, porque o texto é claro. A Câmara fazia admissão e o Senado recebia, processava e julgava, né? Mas enfim, é isso. O Supremo só fez isso para continuar atrasando que o Brasil retome o seu crescimento, retome a sua economia, retome o seu progresso. O Supremo atrapalhou o Brasil mais uma vez com essa decisão. Isso precisa ficar bem claro. O Supremo precisa entender de que ele está ali como guardião da Constituição e para fazer o Brasil andar, não para fazer o Brasil parar em nome de um projeto de poder e de um governo pautado e eivado de corrupção da cabeça aos pés. Isso vai valer um outro programa, viu, gente? Porque eu falei ontem no Caia na Real, que eu fiz com Tom Martins e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que lá no Supremo nós temos 11 imperadorzinhos, né? Se acham acima do bem e do mal, podem, tudo são excelências. Olha só, eu não chamo de excelência, eu não reconheço essa excelência. E isso foi um dos motivos pelos quais eu quis me aposentar, entendeu? Como procuradora, né? Procuradora, e outra coisa, a gente precisa rever a forma
como eles chegam lá. Isso mesmo. É um outro assunto que a gente precisa discutir, modelos do Já mundo. temos uma PEC aqui para isso. Tem uma só não, tem várias. Tem vários modelos no mundo que não sejam aqueles sacramentados por Sabatini, Senado, nomeaçãozinha de presidente, vitalício. Isso é uma coisa também que o cara acha que está com a vida resolvida, pode fazer o que quiser, né? Então, gente, é o seguinte, eu tenho dito uma coisa, não é o cargo que faz o homem, é o homem que faz o cargo. Para chamar de excelência tem que merecer esse respeito, não é verdade? Então nós temos que começar a quebrar essas coisas, entendeu? O Brasil aqui, as pessoas têm uma síndrome da nobreza que não é fácil, sabe? Precisamos quebrar isso, a gente precisa entender, inclusive nós da classe política, nós temos um mandato, que nós somos servidores públicos. Eu me considero autoridade na função e no exercício do mandato, mas na minha consciência e no meu serviço, eu sou o primeiro servidor público desse país, é esse o meu sentimento, e assim a classe política deve pensar e os outros poderes da mesma forma. Só se nós vamos ter que combinar um outro papo que bate, porque esse já tempo acabou? Aqui já foi, já o acabou. Tempo, olha só, quanto tempo a gente já tem? Eita, um montão. Olha só, mas foi muito bom, não dá vontade de acabar mesmo. Pessoal, a gente vai fazer outros, porque esse cara aqui, ele tem muita coisa legal para bater assim uma bolinha com a gente. Tá Obrigado, bom? Bia. Vamos acreditar no Brasil. Vamos fortalecer a nossa democracia e incentivar todas as pessoas de bem desse país que possa amar política, gostar de política, fazer política. E se você tiver vocação, seja candidato e sirva o seu país também com um mandato. Tente, insista, porque nós precisamos de gente boa na política. Precisamos tirar os maus só com uma forma, colocando gente boa para ocupar esses lugares. Muito obrigado, viva o Brasil sempre. Dou uma força, mas se você não quiser ser político, vem para frente, parlamentar e também, cidadã, na parte cidadã. São duas formas. É isso aí, um beijo, pessoal.